Nessa quinta-feira, eu decidi trocar as ordens dos vídeos, tá, gente? Eu ia soltar o vídeo da carteira do canal hoje, mas eu vou jogar ele pro domingo. E hoje eu resolvi trazer a resposta de uma pergunta, porque, sim, muitas pessoas estão preocupadas com essa questão da eleição, que vem aí, que tá no domingo, e principalmente sobre estratégias de investimento que podem ser adotadas nesse atual momento. Então, me acompanhe até o final do vídeo, se inscreva aqui no canal se vocês são novos por aqui, e podem dar as sugestões de vocês, ou até mesmo o que vocês estão fazendo diante desse cenário eleitoral com os investimentos de vocês, tá? E eu vou dar a minha opinião diante dessa pergunta que foi a seguinte, recebi lá na caixinha do Instagram. Qual a melhor estratégia para as eleições? Seriam as opções? Você investe em opções? Uma resposta muito simples sobre tudo isso seria basicamente, a melhor estratégia é você seguir fazendo o que você já faz há muito tempo, ou enfim, há pouco tempo, mas a estratégia que você definiu seguir e não ficar mudando de plano no meio do caminho. E o porquê que eu digo isso? Se você, eu vou considerar que a maioria que me acompanha aqui talvez pense parecido comigo, que pense realmente no value investing, que pense no longo prazo, no buy and hold, que utiliza análise fundamentalista, por exemplo, para comprar ou, enfim, vender ações. Então, eu vou tomar isso como base, tá? E o que acontece? Quando a gente investe em uma empresa, com todos esses pilares que eu trouxe, geralmente a gente realmente investe por conta da empresa e não por conta de quem é o atual presidente ou quem tá no Senado, quem tá lá na Câmara dos Deputados, etc e tal. Então, assim, os nossos investimentos, basicamente, quando a gente utiliza análise fundamentalista, eles têm que ser realmente acreditando que aquelas empresas que nós colocamos na nossa carteira, elas têm capacidade de sobreviver aos mais diversos governos. E aí, só para vocês entenderem o que eu tô falando, eu vou tentar resgatar um gráfico que mostra o período das últimas décadas aqui da nossa Bolsa de Valores e com cada governo que a gente teve, né? E apesar de nós termos tido os mais diversos governos, nós vimos Bolsa de Valores subir e cair com governos de direita e de esquerda. E o ponto sobre tudo isso, gente, é que quando a gente pensa no curto prazo, é óbvio que a política ela pode dar uma chacoalhada na Bolsa de Valores, talvez saia alguma notícia, algum comentário que acaba trazendo um pouquinho mais de volatilidade em determinado dia. Mas quando a gente fala de longo prazo, eu nunca canso de repetir isso. A Bolsa de Valores, ela é o lucro das empresas. E aí que a gente tem que pensar e escolher empresas onde o lucro, a capacidade de dar lucro delas, seja a mesma, seja num governo de direita ou de esquerda. Talvez não a mesma, mas às vezes a empresa vai precisar se reinventar porque mudaram alguma coisa na lei, mudaram alguma coisa nesse sentido, mas ela precisa ter essa capacidade de se reinventar e continuar crescendo e continuar entregando bons resultados no longo prazo. Basta a gente olhar um histórico um pouco mais longo e nós temos, por exemplo, o Banco do Brasil, que está desde 1800 e lá vai bolinha existindo, claro que não na Bolsa, porque a nossa Bolsa de Valores não tem tudo isso de tempo, mas vamos lá, né? Nós temos ações que são muito antigas, como o Banco do Brasil, Eletrobras, próprio Itaú, e todas essas ações ou essas empresas, elas não acabaram, por exemplo, por conta de ano eleitoral. Você pode ter uma volatilidade maior? Pode, mas não quer dizer que você precise mudar a sua estratégia por conta disso. Eu acho que sim, as pessoas elas ficam um pouco inseguras com isso, e aí que vem a segunda parte do questionamento, né? Você investe em opções, você utiliza as opções, será que esse é o melhor caminho? E eu tava conversando com vocês essa semana que passou agora, inclusive lá no Instagram também, né? Eu acho que as opções elas são interessantes, principalmente para aqueles investidores que têm um pouquinho mais de tempo, de escolher os pares, de talvez pensar em alguma trava, alguma estrutura de proteção, ou para quem até mesmo pensa no longo prazo, mas gosta de talvez fazer aqueles dividendos sintéticos. Então, assim, as opções, elas podem sim ser uma boa pedida, desde que vocês não vão para aquela parte do cassino, né? Mas talvez, por exemplo, fazer o que o Barsi faz com dividendos sintéticos e tal. Mas eu acho que isso é muito mais para quem tem tempo. Quem não tem muito tempo, o famoso feijão com arroz na nossa Bolsa de Valores super serve, que nada mais é do que comprar boas empresas pensando no longo prazo e pensando que elas vão conseguir sobreviver aos mais diversos governantes que nós vamos ver ainda pela frente, né? Então, esse que é o ponto. Aí ele pergunta, você utiliza opções? Eu já utilizei
muito mais opções no passado. Eu confesso que eu cheguei ao ponto de que eu sou aquela investidora hoje que, apesar de estar o dia inteiro estudando coisas de mercado e tudo mais, eu realmente gasto meu tempo estudando muito sobre isso e não tenho mais tempo para ficar procurando pares de opções ou, enfim, para ficar fazendo um lançamento, por exemplo, de opção. Então eu acabo optando simplesmente por fazer o feijão com arroz, que é aportar todos os meses na carteira que eu defini, tentando fazer aquele rebalanceamento. Eu já trouxe diversos estudos para vocês, tanto do mercado norte-americano, e aí eu dei uma brasileirada no estudo e trouxe esses dados aqui para o nosso mercado. Vou deixar como sugestão para vocês aqui no cantinho, depois vocês podem abrir ele e assistir depois. Mas qual que é o ponto? Eu sigo nessa minha mesma estratégia, independente de eleição ou não. A bolsa ela pode ter uma volatilidade maior, pode ser, por exemplo, que depois dos resultados das eleições, por alguma razão, talvez unindo com o que está acontecendo em Rússia e Ucrânia, nos Estados Unidos, ou uma recessão na Europa, qualquer coisa nesse sentido, pode ser que a bolsa de valores ela caia bastante, mas para quem, por exemplo, tem essa estratégia de fazer aportes mensais, nós provavelmente vamos conseguir aproveitar esses mais diversos momentos. Se a bolsa de valores ela seguir caindo por algum tempo, por conta de todo esse receio macroeconômico, de recessão ou alguma coisa aqui do Brasil, a gente vai seguir fazendo os nossos aportes. Se de repente a bolsa ela der uma virada e começar a querer subir, nós vamos continuar procurando o que tem dentro da nossa carteira, que ainda cabe fazer aportes, e vamos seguir fazendo esses aportes, rebalanceando essa carteira. Esse que é o ponto. O ponto é você ter consistência. Sim, eu sei que alguns vão querer utilizar opções para talvez fazer alguma proteção, mas é muito importante que vocês entendam que, às vezes, quando você acha que você está fazendo uma proteção, dependendo do jeito que você faz, você simplesmente está tentando chutar mais ou menos para que lado que bolsa de valores vai ou qualquer coisa nesse sentido. E eu lembro que em 2014, quando a gente teve as eleições da Dilma e Aécio, né, que quando a gente foi para o segundo turno, muitos investidores decidiram colocar opções que eles chamavam de bilhetinho da sorte na carteira, e muitos inclusive apostavam na vitória do Aécio, e não foi o que aconteceu. E aí muita gente acabou perdendo dinheiro desse lado, né? Claro, alguns fizeram proteções e tal, e que eventualmente funcionaram, mas saibam que eu não acho que isso é obrigatório para o investidor. Eu acho que o que é obrigatório para o investidor é você seguir operando com a sua mesma estratégia. Eu não vejo grandes investidores, grandes gurus, por exemplo, o tempo todo zerando as suas posições porque o vento mudou de lado ou alguma coisa nesse sentido. Talvez um reajustezinho que outro, mas aí muito mais falando da parte das empresas, do que você estudou das empresas, isso pode ser feito, mas não necessariamente por conta de política, tá? Eu me preocupo muito com a galera que começa a achar que precisa mexer demais, e a gente tem aquele ditado, né, que patrimônio é igual sabonete. Quanto mais você mexe, mais ele vai acabando, né? Mais ele vai sendo gasto. Então, eu digo muito cuidado quanto a isso, sigam a estratégia de vocês para essa questão das eleições. Saibam que no curto prazo muita coisa pode interferir, então, na nossa bolsa de valores, inclusive política, mas no longo prazo o que importa realmente é a capacidade de lucro das empresas. Então, escolham muito bem os ativos que vocês têm para que vocês tenham confiança no que vocês colocaram na carteira, e que por mais que a gente veja algumas turbulências, como por exemplo nós vimos em 2020 diante da pandemia, ainda assim vocês consigam se manter tranquilos para continuar aplicando aquilo que vocês toparam fazer, a estratégia que vocês decidiram seguir, beleza? Bom, pessoal, o vídeo de hoje realmente ele era um pouquinho mais curtinho, mas é justamente porque as eleições estão aí, então eu achei por bem só trazer essa minha opinião e esses meus comentários. Não inventem muita moda, eu realmente acredito que o feijão com arroz continua funcionando e basicamente é isso. Mas, se vocês têm alguma outra ideia ou alguma outra coisa que vocês estão fazendo nesse momento, fiquem tranquilos, podem utilizar os comentários e eu vou conversando com vocês por ali, beleza? Eu me despeço por aqui, mas vejo vocês então no vídeo de domingo.